Boa noite. Tirando uma dúvida de uma aluna em relação à lei de Coulomb e também em relação à questão 13 de dois pontinhos do livro do Halliday, cujo exercício diz que na figura 21, 26, a partícula 1 de carga 1 microcoulomb e a partícula 2 de carga menos 3 microcoulomb são mantidas a uma distância de 10 centímetros uma da outra, em um eixo x. Determine a coordenada x e a coordenada y de uma partícula 3 de carga desconhecida, para que a força total exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 seja nula, certo? A figura 21, 26 é essa, né? Aqui está a partícula 1 e aqui está a partícula 2, correto? Vamos representar essa figura de tamanho maior aqui. Aqui estaria a partícula 1, certo? De carga mais 1 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. E aqui estaria a partícula 3, de partícula 2, né? De carga menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Vamos analisar essa figura. Seria coerente eu colocar a partícula 3 do lado direito aqui? Não seria, pois a partícula 2 tem carga maior do que a partícula 1. A partícula 3 não pode ficar em uma distância menor em relação à partícula 2 e maior em relação à partícula 1, certo? Pois, de acordo com a lei de Coulomb, a força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto do valor absoluto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Em termos simples, né, quanto maior a carga das partículas e menor a distância entre elas, maior a força de interação, seja de atração ou repulsão. Ou seja, pela distância ser menor entre a partícula 2 e 3, a partícula entre 1 e 2, como mostra no exercício, é de 10 centímetros, né? Convertendo para metro, é 0,1 metros. E a distância entre 2 e 3 aqui, se fosse desse lado direito, vou representar com x1. Pela distância ser menor entre a partícula 2 e 3, se eu supôsse que a partícula 3 tem carga negativa, a partícula 2 também tem carga negativa, né? Logo, a partícula 2 vai repulsar a partícula 3 com força maior do que a capacidade da partícula 1 de atraí-la, porque a partícula 1 tem carga menor do que a partícula 2. Isso representando em módulo, tá, gente? Estou representando em módulo. O que me interessa aqui é o valor da carga. Não importa se o sinal é positivo ou é negativo. A partícula 2 tem carga maior do que a partícula 1. Logo, a capacidade de repulsar a partícula 3 da partícula 2 é maior do que a capacidade da partícula 1 de atraí-la, e vice-versa. Se eu representasse a partícula 3 como positiva, a partícula 1 também é positiva. A capacidade da partícula 2 de atrair a partícula 3 seria muito maior do que a capacidade da partícula 1 de repulsá-la, tornando todo esse sistema aqui não equilibrado. Mas, se eu representar a partícula 3 do lado esquerdo aqui, ó, seria coerente, né? Seria mais coerente, por quê? Porque a distância em relação à partícula que tem menor carga é menor, né? Mas vamos agora supor qual sinal deveria ser a partícula 3. Se seria carga negativa ou positiva. Se eu colocar, é mais coerente eu representar a partícula 3 como carga negativa. Assim a partícula 1 vai atraí-la, né? Vai atrair ela, e a partícula 2 vai repulsá-la. Bom, então, eu posso criar uma equação aqui, né? F1 menos F2 terá que ser igual a zero, porque elas precisam se anular, né? Eu sei que, de acordo com a lei de Coulomb, a força é igual a 1 dividido por 4 vezes o π vezes a permissividade elétrica, vezes a carga 1 vezes a carga 2, né? Sobre a distância, ao quadrado. Mas, nesse contexto desse exercício, será força igual a... Posso trocar essa parte da fórmula por K, que é a constante eletrostática. Logo ficará K vezes carga 1, 2, né? Vezes a carga 3 sobre a distância ao quadrado. Posso usar esse raciocínio aqui, né? Para me isolar o F1 do F2 aqui. Coloquei o F2 do outro lado da igualdade, mudei o sinal. Então, minha fórmula ficará assim: K1 vezes Q1 vezes Q3, né? Vezes a carga 3, sobre x1 ao quadrado, que é essa distância aqui. Mas, eu sei que essa distância toda aqui, ó, é x1 mais r, né? Supondo que essa parte aqui, ó,
é a distância R, que a gente sabe que é 0,1 metros. Logo, ó, no F2 será a constante eletrostática vezes a carga 2 vezes a carga 3 dividido por R2, né, ao quadrado mais x1 ao quadrado. Correto? Posso colocar só... tá bom. Posso cortar a carga 3 aqui e as constantes eletrostáticas. Ficará a carga 1 sobre x1 ao quadrado, que é igual a carga 2 sobre R2 mais x1 ao quadrado. Elevei os dois entre parênteses. Posso criar uma relação aqui. Vai ficar o Q1 vai vir para baixo, o R2 mais R1 ao quadrado vai vir para cima. Então ficará R2 mais x1 ao quadrado sobre x1 ao quadrado, que é igual a Q2, né? Carga 2 sobre a carga 1. Tiro a raiz aqui de R2 mais x1 sobre x1, né? Igual a raiz de Q2 sobre Q1. Substituindo vai ficar R2 mais x1 sobre x1 vai ser igual a raiz de 3 sobre 1. Estou substituindo a carga 2 sobre a carga 1, né? Se a carga 2 vale menos 3 e a carga 1 vale 1, mais, né? Eles estão em módulo, não considerei tudo em módulo, apesar de eu ter tirado. Mas é tudo em módulo. Então, o que me interessa é só o valor da expressão, que nesse caso é 3. 3 sobre 1. Logo, meu R2 mais x1 dividido por x1, ó, vai ser igual a 1,732. X1 dividido por x1 vai dar 1, né? Posso separar essa expressão em duas frações. Vai ficar R2 mais dividido por x1 mais x1 dividido por x1. Vai ficar mais fácil de entender. Dividido por 1,732. Corto aqui, né? Porque é 1, vai dar 1. Logo, R2 sobre x1 é igual a 1,732 menos 1, ó. Passei 1 para o outro lado. Ó, fica assim, ó. Mais 1 sobre 1,732. Fazer passo a passo para ficar mais fácil de entender. E eu passo para o outro lado, vai ficar R2 sobre x1, que é igual a 1,732 menos 1. Vai ser igual a R2, vai ser igual a 0,732 x1. Aí eu isolo o x1, né? Porque é a distância que eu quero encontrar. Vai ficar x1 igual a R2 dividido por 0,732. O R2 eu sei que é 10 centímetros, né? Então fica 0,1 metros. Dividido por 0,732. Logo, o meu x1, ó, vai ser igual a 0,14 metros. Ou 14 centímetros. Logo, ó, o meu sistema ficará assim. Né? Que é a partícula 3, né? Que é A1, que é A2. Aí, ó, a distância da coordenada x daqui até aqui será 14 centímetros. E daqui até aqui, entre a partícula 1 e 2, continua os 10 centímetros. A letra A já foi. Agora, a letra B. A letra B diz que a coordenada y de uma partícula 3, para que a força total exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 seja nula. Agora é a coordenada y, né? Que é muito fácil, porque as 3 partículas estão na coordenada x. Não tem partícula na coordenada y. As forças estão atuando na coordenada x, né? Então, a coordenada y será igual a 0. E é isso. Muito fácil, né? Essa questão. Tranquilo.